quer entrar junto no propósito, manda mensagem, manda o dia que você vai entrar junto, eu coloco o seu nome, já tem uma lista feita para cada dia da semana, com o nome de todas as pessoas em cada dia da semana, e aí você entra também, tá bom? João 4:24, o Vitor já nos ajudou, projetando ali. Deus tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia da minha vida, me usa do jeito que o Senhor entender que é o melhor jeito a ser usado nessa manhã. Quero ser uma ferramenta nas tuas mãos para a glória do teu santo e poderoso nome. Diga amém, diga graças a Deus. A partir de domingo que vem nós voltaremos com a escola bíblica. E na escola bíblica nós voltaremos conversando a respeito de um direcionamento que eu quero alinhar com a igreja a partir do altar. A partir do altar. Então, nós vamos fazer um alinhamento apenas a título de organização. Não vai mudar nada, as cadeiras não vão estar viradas para a rua, os instrumentos virados de ponta cabeça. Não pode ficar calmo, não precisa entrar em pânico, nem nada. É só um alinhamento, uma organização. Nós falamos de muita coisa aqui já há 16 anos. Aliás, ontem completou 16 anos que eu estou aqui junto com vocês e que vocês têm paciência comigo há 16 anos. Glória a Deus por esse dia, que Deus multiplique por mais e mais anos dentro da vontade dEle. A gente está aí para servir, né? Então, nós falamos nesse período de tempo, sem ficar dando ênfase, mas nós falamos sobre ministério, sobre servir. Nós falamos sobre adoração, nós falamos sobre evangelismo, nós falamos sobre comunhão, nós falamos sobre discipular. Esses 5 pilares de um trabalho vem sendo falado aqui, ou realizado aqui, sem dar a devida ênfase, mas é feito. Eu vou começar a dar ênfase para clarear um pouco mais a mente do irmão, um pouco mais a mente da irmã. Então, vou tratar disso na escola bíblica. Na escola bíblica eu vou elucidar de uma maneira mais clara. Lógico que você vai perceber isso no templo, no dia a dia, porque nós vamos conversar e vai ficar mais fácil de entender. Hoje, essa semana nós estamos iniciando, inclusive eu mandei para você, que está na lista de transmissão, a programação de janeiro e de fevereiro. Você vai ver lá que está separado por cores. Cada cor vai representar um pilar, um propósito. Hoje, todo domingo, nós giramos de propósito. Esse domingo inicia até sábado que vem o propósito da adoração. Então, nós vamos trabalhar debaixo dessa direção, desse pensamento, da adoração. Os temas que serão trabalhados, todos eles voltados para isso daí. E nós vamos entender um pouco melhor o que é adorar, por que adorar, como adorar, quando adorar, quem adorar, como adorar e assim por diante. Tá? Então, hoje, o texto bíblico está aí, João 4:24. Vou ler aqui com você. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então, se você quer um tema, a sugestão de tema é adorando em espírito e em verdade. Então, quero conversar com você um pouco hoje sobre adoração. E, em primeiro lugar, eu quero conversar com você pensando assim, quem é Deus? Claro que nós não vamos esgotar. Primeiro, que eu não tenho condição de esgotar. Segundo, que o assunto é muito complexo. E nem as cabeças mais brilhantes que já passaram pela face da terra tiveram condição e terão condição de decifrar e de entender quem é Deus de uma maneira plena, totalitária. Mas nós temos condição de olhar, de ter um vislumbre de quem é Deus. Então, em primeiro lugar, primeiro ponto é, quem é Deus? Quem é Deus? Aí, nós vamos ver, logicamente, vamos no primeiro ponto, quem é Deus, mas para facilitar, quem não é Deus. Que muitas vezes a pessoa está adorando, achando que está adorando a Deus, e não está adorando a Deus. Então, em primeiro lugar,
quem não é Deus? Vou repetir, não é exaustivo, nós temos um ano todo para trabalhar dentro desse propósito de adoração. Então, quem não é Deus? A busca desenfreada pelo poder material. O poder material não é Deus. Porque o poder material, ele resolve, ele soluciona muitas questões e muitos problemas. Mas ele não é Deus. Deus vai muito além do poder material. O poder, por exemplo, nós vivemos um período de guerras. E muitas pessoas acham que através da guerra as situações se resolvem. É meio estranho. Você faz guerra para ter paz, né? Você luta para ter paz. É meio engraçado essa história, mas tem gente que coloca toda a confiança e chega até mesmo a adorar o poder bélico, acreditando que com o poder militar a vida da humanidade como um todo se resolve. Então, poder material não é Deus. Segundo lugar, que não é Deus para nós pensarmos, fama e reconhecimento. A imagem do ídolo, os ídolos, a fama, isso aí não é Deus. Não é Deus. Tem muita gente adorando, e nós vamos ver daqui a pouco quem eu tenho adorado e quem eu não devo adorar. Então, é importante eu ter bem resolvido isso na minha mente. Vai chegar um dia, e isso está na Bíblia, que vão se prostrar diante do anticristo, achando que ele é Deus. Tamanho poder de influência e de resolução dos problemas que ele vai oferecer. E ele vai resolver conflitos, ele vai resolver questões, ele vai facilitar a vida do povo como um todo. E as pessoas vão olhar e vão falar: meu Deus, esse é o nosso Deus. Então, segundo lugar, fama, reconhecimento e a ídolos, sejam esses ídolos da música, sejam esses ídolos políticos, sejam esses ídolos pessoas muito bem-sucedidas, não são Deus. Terceiro lugar, as relações, a dependência das relações humanas. Deus vai além. Aliás, está na Bíblia que aquele que não deixar pai e mãe por amor a Deus, esse daí ele não é digno de entrar, de se achegar. Quando eu deixo pai, quando eu deixo mãe, eu recebo na terra minha recompensa e no céu, no porvir, 100 vezes mais. Está na Bíblia. Então, o terceiro ponto para a gente pensar daquilo que não é Deus, as pessoas. Eu posso ter um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, um irmão formidável, um marido, uma esposa. A pessoa pode ter alguém muito jóia do lado, mas essa pessoa não é digna, não é merecedora de adoração como se ela fosse Deus. Não é. E muitas vezes as pessoas elas fazem uma confusão em relação a isso, em relação às relações humanas. Inclusive, tem pessoa que adora pastor como se pastor fosse Deus. E tem pastor que aceita a adoração como se ele fosse Deus. Mas não é só pastor, é padre, líderes religiosos de todas as ordens. Né? De todas as ordens. Não. Outro ponto, 4 pontos que eu listei aqui para a gente pensar. A obsessão por controle. O controle, quando a pessoa tem o poder. Tem gente que, você pode observar que, via de regra, os políticos, eles são homens e mulheres muito bem-sucedidos, via de regra. E dia após dia isso tem apresentado uma certa mudança. Mas você vai ver que muitos dos que estão ali no poder, eles são ricos. Eles têm dinheiro, eles têm uma profissão, eles são bem-sucedidos, a maioria deles.
A maioria, eles não estão na política por causa do dinheiro. Eles estão na política por causa do poder. Do poder. Eles precisam, eles necessitam de dizer que ele é isso, aquilo ou aquilo outro, se apresentando para a sociedade de uma forma geral como alguém que tem um poder. Poder. A questão não é política, é financeira, porque tem gente que pensa que quero ser político para ganhar bastante dinheiro. A política não é finança. Embora tenha aqueles que enriqueçam de maneira ilícita através da política. Mas vai além disso. Porque para muitos, o poder, a pessoa ter o poder, ela se coloca na condição de Deus. Ela manda e desmanda. Aqui no nosso país, no nosso estado, nem tanto. Mas se você, eu imagino que você já teve oportunidade, se você não teve, vai ter, de estar mais próximo de pessoas da região lá do norte, nordeste do país. Os políticos lá, eles são como se fosse Deus. Quando os políticos chegam ali naquela região, eles são adorados. Por quê? Porque os políticos, eles trazem uma porção de farinha, eles trazem uma porção de feijão, às vezes eles levam uma merreca de dinheiro, e ali as pessoas idolatram, veneram, como se eles fossem deuses. Aqui nessa região do nosso país, não é tão assim, tão acentuado, mas nessas regiões, principalmente norte e nordeste do nosso país, você faça uma pesquisa, procure se informar, procure saber um pouco mais, caso você tenha curiosidade. Você vai ver que ali as pessoas, elas têm deuses, por conta da pessoa ter algum tipo de poder. Então, quem não é Deus? O que não é Deus? O poder material, pessoas que foram colocadas por algum motivo na condição de ídolo, pessoas que são muito queridas em nosso círculo social, pessoas que detêm poder por algum motivo, de alguma determinada forma. Essas pessoas, elas não são Deus. E eu tenho que tomar o devido cuidado para não estar olhando para algo ou para alguém como se fosse um Deus, como se aquilo ou aquele fosse um Deus, e não ficar com isso, com a minha cabeça embaralhada, não ficar com isso dependente de alguém ou de algo que na verdade não pode fazer nada pela minha vida. Nada. Na Bíblia está escrito que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E Ele é o socorro bem presente no momento da nossa tribulação. Então, há alguns textos bíblicos agora para nós conhecermos um pouco mais, olharmos um pouco mais para o Deus que nós estamos aqui nessa manhã cultuando. Primeiro texto bíblico, Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Então, olha lá. O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria, ela é insondável. Características do Deus que você serve. Características do Deus que você adora. Outro texto. Salmo 147, 5. Salmo 147, 5. Grande é o nosso soberano, tremendo é o seu poder. Ele é grande e o seu poder é tremendo. É impossível medir o seu entendimento. Eu acho que às vezes tem pessoa que meio desavisada, parece que quer adivinhar o que Deus vai fazer. O texto, ele fala, o seu entendimento é impossível de medir.
A sua sabedoria é insondável. Tem gente que meio que quer colocar Deus numa caixinha de fósforo, numa caixinha de sapato. Ah, Deus vai fazer assim, ou Deus vai fazer assado, ou Deus... Não dá, não dá. O nosso Deus, Ele é grande. Ele é grande. Outro texto, Jeremias 23, 24. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Olha o texto. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta ao Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? É interessante que às vezes a pessoa ela é convidada a pensar: ah, eu vou fazer tal coisa escondida e ninguém vai ver. Talvez de fato algum dos homens não vejam, a maioria dos homens não vejam, ou todos os homens não vejam, mas de Deus nós não escondemos nada, nada. O nosso temor tem que ser a Deus, que vê tudo, que sabe tudo, que conhece tudo, que está em todos os lugares. O nosso temor não pode ser por causa de pessoas. As pessoas nós devemos respeitar todas as pessoas, independente de quem são, devemos respeitar. Agora, o temor e o tremor deve ser dado a Deus. Outro texto, Apocalipse 1:8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, o alfa e o ômega, o início e o fim, o que é, o que era e o que há de vir. Então, quatro versículos que eu propus pensarmos nessa manhã. Quem é o Deus que eu, que você, que nós servimos? Quem é? Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas. Ele está em todos os lugares, sabe de todas as coisas. E Ele conhece tudo, não passa nada despercebido diante de Deus. Primeiro ponto para a gente pensar: quem é o Deus que eu sirvo? Para a gente saber o tamanho do Deus que a gente serve. Para a gente saber... ainda ontem tivemos uma reunião na igreja sede, que foi falado assim, o Davi, ele acertou o gigante, porque ele viu o gigante como um pequeno, diante do Deus que ele servia, que é grande. Isso aí eu acho tão importante a gente olhar debaixo dessa perspectiva, porque aí a gente sai de casa e vem para o templo, pessoa que está cultuando agora através da transmissão, vai olhar e vai parar para pensar assim, espera lá, eu não estou aqui de alegre, eu não estou aqui porque eu não tinha o que fazer, eu não estou aqui por causa do amigo, ou da amiga, do colega, ou da colega, ou do familiar, eu estou aqui diante de um Deus, e eu estou cultuando esse Deus, e esse Deus, Ele é um Deus onipotente, Ele tem todo o poder, Ele é um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e Ele é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares, e Ele é um Deus que me ama e que está dentro de mim, na pessoa do Espírito Santo dele, tá? Então, primeiro ponto para a gente pensar: quem é o Deus que eu sirvo? Segundo ponto para a gente pensar, dentro da proposta de reflexão sobre a adoração: adorando em espírito e em verdade. Quem eu tenho adorado? É importante eu saber quem é o Deus que eu devo adorar, e é importante eu saber quem eu tenho adorado. Então, o que eu não devo adorar, o que não deve ser adorado. Vou elencar algumas questões aqui. Tecnologia. A tecnologia é um Deus moderno. E a tecnologia, ela consome o tempo. Ela consome o tempo das pessoas de uma maneira tal. E esse tempo que muitas vezes é consumido na tecnologia, ele poderia ser dedicado a Deus. Para se fazer uma oração de 5 minutos, muitas vezes a pessoa ela não tem espaço na agenda. Ela não tem espaço, porque a agenda dela é tão complexa. Mas para ela assistir uma série,
E eu não estou aqui contra a série, mas eu penso que chega uma hora que nós temos que tomar cuidado, porque as séries, elas estão... os entretenimentos das plataformas digitais, de uma maneira geral, eles estão tomando conta do tempo do povo. O povo tem tempo para assistir 1, 2, 3, 4, 5 episódios no mesmo dia, mas não tem muitas vezes 10 minutos para orar, não tem 10 minutos para ler a Bíblia. Aí as pessoas, elas dedicam o tempo à tecnologia, mas elas não têm tempo a dedicar para Deus. Então, em primeiro lugar, a tecnologia não é Deus. E para Deus nós devemos dar o nosso melhor, inclusive o nosso tempo. Segundo lugar, o individualismo, priorizar as próprias vontades. Porque tem gente que fala assim, eu também tenho que viver, né? Eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso fazer o que eu gosto. Preciso aproveitar. Tem gente que fala, eu sou novo, eu sou nova. Eu tenho que aproveitar a vida enquanto eu sou novo, porque depois que eu for velho, daí não adianta mais. E com isso a pessoa dedica toda a força, toda a saúde, todo o dinheiro, toda a estrutura que a pessoa tem para si própria. E ela não se coloca à disposição de Deus em adoração. Ela não se coloca. Nós temos pessoas que estão morrendo, tentando construir uma história para si. E no leito de morte é que vão ter um tempo para abrir o coração para Deus. No leito de morte é que vão ter um tempo para dizer, Deus, eu preciso que o Senhor me salve. Então é melhor nós tomarmos o cuidado hoje em relação a esse pensamento. Quem eu tenho adorado? Será que eu não tenho me preocupado muito mais comigo mesmo do que com o próprio Deus? E quando falo de me preocupar comigo mesmo, ainda assim abre leque para muita coisa. Porque aí nós vamos olhar pelo aspecto financeiro, porque nós precisamos ter o nosso recurso. Aí abre o leque para o aspecto físico, porque eu tenho que estar ajeitado. Afinal de contas, hoje em dia a ascensão da estética ela veio com uma força tal. O Brasil é o segundo mais país voltado para o consumo na área da estética no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Cada esquina tem uma farmácia. Aqui, você dá 10 passos, aqui tem uma farmácia. Dá mais 10 passos, tem outra farmácia. Desceu ali, tem farmácia. Passou para a rua de trás, tem farmácia. Subiu 2 quarteirão, tem farmácia. Não é para vender remédio. Você vai lá, você chega lá, não tem remédio. Você procura o remédio, você não acha remédio. Mas vá lá procurar tinta para pintar o seu cabelo. Duvido que você não vai achar. Vai lá procurar algum tipo de produto para passar no rosto, na pele, para dar uma ajeitada. Duvido que você não vai achar. Em todo lugar você acha, inclusive nos supermercados. É a fábrica da estética, ocupando lugares. Vai para a academia, qualquer lugar. Não estou aqui pregando contra a academia também. Não estou pregando contra a pessoa dar uma ajeitada. Mas vai em qualquer lugar. Hoje em dia a turma está abrindo uma academia. E o povo vai todo dia para a academia. Mas o povo não consegue orar 5 minutos todo dia. O povo vai todo dia para determinadas práticas esportivas. E eu não estou aqui pregando contra as práticas esportivas. Nós precisamos cuidar do nosso corpo para nós termos saúde. Isso tudo é positivo, é necessário. A fala muitas vezes a pessoa, dentro do individualismo, ela tem se atentado a se dedicar de uma maneira assim, quase que absoluta de tempo, de força, de recursos para si própria. Afinal de contas, ela existe, ela pensa, logo ela existe, mas ela não está preocupada em adorar a Deus. Outra questão que eu já pontuei, que não é Deus, mas que é adorado muitas vezes, é o materialismo. O materialismo, muitas vezes, ele é adorado,
Ele é adorado. A pessoa, ela faz de tudo para ter determinado objeto. Ela faz de tudo. Tem gente que é colecionador. Coleciona isso, coleciona aquilo outro. Se você mexer em algo da coleção dessa pessoa, você tá enrolado, igual pipa na mão de uma criança. Carretar o delinha na mão da criança, você está enrolado. Ela coleciona isso, ela gasta uma fortuna por uma obra de arte. Ela gasta uma fortuna por determinados objetos que ela gostaria de ter na prateleira dela. Mas se ela vai para uma igreja e ela ouve o pastor falar, faça a sua contribuição, contribua com R$5, a pessoa acha um absurdo contribuir com R$5. Um absurdo contribuir com R$10. Projeto de 12 dias contribui com R$366. Onde já se viu uma coisa dessa? Quem gosta do assunto futebol sabe do que eu vou falar. As camisas de futebol, as originais, não aquela que o pessoal pirateia e patrocina o crime organizado. Não estou falando dessa. Que tudo que é pirateado é para patrocinar o crime organizado. As camisas de futebol originais, elas custam 300, 400, 500 reais. Vai numa loja oficial de um clube, você vai ver. Qualquer roupinha que você vai comprar para o bebê com a marca do clube de futebol é 250, é 300 reais. Original, não estou falando daquilo que é pirata. Pirata, nós nem vamos tratar com esse assunto da pirataria. Pirataria é crime mesmo, os crentes sabem que pirataria é crime. Então, crente nem vai atrás de coisa pirata. Nem vai atrás. Estamos falando de coisa original. A pessoa, ela tem dificuldade. Então, o materialismo, vez por outra, a pessoa mostra lá, e a dinâmica é assim, lança uma camisa hoje, amanhã lança outra camisa, só mudou o risco, era assim, agora é assim, depois lança outra camisa, mudou a cor um pouquinho, porque cada camisa é na casa dos 350, dos 400, e não é só do futebol. É do futebol, é de outros esportes e de outras tantas coisas. Materialismo. O que eu tenho adorado? A ciência vista como uma única fonte de verdade, negligenciando a dimensão espiritual da nossa existência. Tem muita gente que adora a ciência, negando a Deus, colocando a adoração na ciência. Mas quanto mais cientistas e pesquisadores têm procurado entender ou refutar Deus, mais eles têm se convencido que não tem como não existir um ser supremo que criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Não tem. Quanto mais eles tentam. Então, a adoração. A quem eu tenho adorado? O que eu tenho adorado? Como eu tenho adorado? Como tem sido a minha vida, meu dia a dia? Para quem tem sido os meus melhores dias? Para quem tem sido os meus recursos? Para quem tem sido a minha sabedoria, a minha habilidade, as facilidades que Deus me deu? A quem tem sido dedicado o meu dia após dia? Textos bíblicos para nós pensarmos sobre quem eu tenho adorado. Êxodo 23, 4 e 5. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso. Castigo os filhos pelos pecados de seus pais. Preste atenção no que o texto diz. Castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração. Daqueles que me desprezam. Quer dizer,
É Bíblia, está na Bíblia. Não estamos aqui imaginando algo, não, nós só estamos lendo a Bíblia. E na Bíblia Deus fala assim, olha, você não vai cultuar, não terá outros deuses além de mim. Então eu preciso entender, eu preciso pensar, eu preciso aprender, eu preciso praticar a adoração somente a Deus. Eu não ficar olhando para o meu umbigo, eu não ficar olhando para os meus bens, para os meus recursos, eu não ficar olhando para aquilo que Deus me deu, como se fosse um Deus que eu deva adorar e me dedicar da melhor forma possível, abrindo mão do próprio Deus. E se a igreja não abre os olhos em relação a isso, a igreja não tem tempo para Deus, a igreja não tem recursos para Deus, a igreja não tem saúde para Deus, a igreja não tem força para Deus, a igreja não tem habilidade, não tem sabedoria para adorar e para servir a Deus de uma maneira assim totalitária. Outro texto, Salmo 135, verso 15, 16, 17 e 18. Os ídolos das nações não passam de prata, ouro, feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não falam. Olhos, tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem escutar. Não há respiração em sua boca. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem e todos os que nele confiam. Olha o que o texto diz. Tornem-se semelhantes a eles. A quem? Aos ídolos. Quais ídolos? Os ídolos que têm pé, mão, boca, olhos, não andam, não falam, não vê. Tornem-se semelhantes a eles. Os que o fazem e todos os que o adoram. Por isso que tem muita gente com a vida travada, com a vida parada. Por isso que tem muita gente que a vida não anda, porque a pessoa, ela cultua ídolos que não podem fazer nada. Nada. Por isso que nós somos convidados, nós somos incentivados pelo próprio Deus a fazer essa reflexão. Quem é o Deus que nós servimos? O que nós temos cultuado, ou quem nós temos cultuado? Romanos 1, 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, coisa que a sociedade de hoje gosta de fazer. Gosta de acreditar nas mentiras e abrir mão da verdade. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Trocaram. Troca. Então, bom, nós vamos ter um ano todo para conversar. Vai longe a nossa conversa. 1 João 5, 21. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Eu não sei, irmão. Eu não sei, irmã. Eu estou aqui conversando com uma comunidade que se reúne aqui semanalmente. Não vi, não identifiquei até agora nenhum visitante aqui nessa manhã. Não sei os que estão cultuando conosco através da transmissão. Não dá para saber quem está conosco. Mas os que estão aqui estão com a gente já tem algum tempo. Não dá, irmão. Não dá. Para o crente, ele ter guardado na carteira dele a imagem, a foto de um ídolo que ele adorava antes de conhecer a Deus. Não dá. Não sei se você tem. Se você tem, o texto está convidando você a fazer uma reflexão, de repente, sobre algo que deva ser mudado, sobre algo que deva ser deixado para trás. Não cabe o crente andar com um cordãozinho que ele fez a promessa, passando não sei o quê, que se ele conseguir tal vitória, aí ele arranca, ele quebra aquele cordão. Não cabe isso. Não cabe o crente ter aqueles cordãozinhos que amarra na mão, o amarra no pé, e quando eu conquistar a vitória, não cabe.
Isso é uma coisa gritante em relação ao Deus que nós servimos. Não cabe, não cabe. Então, nós temos que ir fazendo ali uma avaliação. Opa, pera lá. Como que se Deus me der a vitória, e Ele vai nos dar a vitória, a glória vai ser dada para quem? Vai ser dada para Deus, vai ser dada para quem está amarrado aqui no meu braço, amarrado aqui no meu pescoço, para aquele que eu carrego no meu bolso, para aquele que está pendurado do lado da minha cama, em cima da minha cama, na sala da minha casa. Não cabe. Na casa do crente não cabe isso. Porque o crente, ele deve adorar única e exclusivamente a Deus. Única e exclusivamente. Pastor, o senhor está falando umas coisas aí, eu não tinha parado para pensar nisso. Por isso que eu estou falando com você. Porque Deus sabe que você não tinha parado para pensar nisso, aí Ele conversou comigo e falou, trata disso com o povo. E aí eu estou tratando, porque Deus mandou tratar com você disso daí. Só por isso. Você vê como que Deus cuida de nós em todos os detalhes? Último ponto para nós finalizarmos a conversa. Características de um verdadeiro adorador. O que não cabe a um adorador. Então eu vou pontuar igual eu fiz nos outros dois primeiros pontos. O que não cabe a um adorador. Não cabe. Fazer uma adoração, dar adoração um ritual vazio. Sem conexão verdadeira e íntima com Deus. Não cabe. Por isso que quando você vem para dentro do templo, a gente orienta, põe o seu celular no silencioso. Dentro do templo não é lugar de ouvir ninguém falar com você. Dentro do templo não é lugar de conversar. Dentro do templo não é lugar de distrair. Dentro do templo, quando eu estou cultuando, não cabe. Não cabe ao adorador. Ele está dentro do templo, mas a cabeça dele está lá no mundo da lua. Eu estou aqui, mas eu estou pensando que... Hoje ainda nós aqui temos um monte de coisa. Daqui a pouco tem a reunião com a liderança, depois tem almoço, temos batismo, que agora de manhã, pelo que eu estou vendo, acho que não tem ninguém para ser batizado. Ainda temos outro culto às 19 horas, temos um monte de coisa para fazer. E agora eu estou aqui conversando com você. Você deve ter mais 1001 coisa para fazer. Agora é a hora de você conversar com Deus e ouvir o que Deus está falando com você. Por isso que a gente pega no pé. Celular dentro do templo não vai servir para nada. É que eu estou esperando uma mensagem de alguém importante. Então fica em casa, espera a mensagem chegar. Depois que a mensagem chegou, vem para o culto das 10h30. Ou vem para o culto das 19 horas. Se a mensagem vai chegar ou se a pessoa vai ligar de manhã, vem. É assim que tem que ser. E isso não é ser radical. Isso é apenas se organizar. Eu comecei a conversa dizendo para você assim, vamos tratar de alguns assuntos nas próximas semanas que nós já tratamos há 16 anos aqui. Nós vamos tratar de alguns assuntos. Apenas vou procurar oferecer uma perspectiva diferente para que a igreja se organize em determinados assuntos. Para que a igreja se organize. Para que o nosso culto seja um culto, como diz a Bíblia, que nós vamos ler o texto aqui, racional, organizado. Eu saber, pera lá, agora é hora de culto, então agora é hora de culto. Lá você que está aí na sua casa agora, participando de culto online, não sei por que participa de culto online, provavelmente porque não dá para estar no templo. Se não dá para estar no templo, então agora não é hora de estar fazendo comida. Não é hora de estar fazendo comida. Não é hora de estar recebendo gente, é hora de estar cultuando. Que o culto online é uma bênção. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós estamos cultuando online, lá em casa cultuando, alguém chamou, a gente vai e vai atender o que o outro está chamando. A gente vai e vai atender a porta. A gente vai e está lá com a panela no fogo e está lá. Não está cultuando. Não está. Cultuar é dedicação total. Lembra do comercial da Casas Bahia? Casas Bahia, dedicação total a você. Lembra? Se para Casa Bahia a turma dá dedicação total, para Deus a dedicação tem que ser maior ainda. É ali, conectado. O que Deus está falando? O que Deus está usando o pastor para falar? Quantas pessoas saem de dentro do templo e nem sabem o que foi pregado? Nem sabe o que foi lido, qual texto foi lido, quantas pessoas. Então, o que não é um ritual vazio. Eu fui lá
pastor falou, mas eu nem sei o que ele falou. Falou tanta coisa que eu nem sei o que ele falou. Falou, parece que vai vender camisa de time de futebol lá na igreja agora. Tem gente que, se você não abrir o olho, a pessoa vai sair falando isso daí. Outra coisa, adorar apenas em momento de necessidade. Isso não é comportamento de adorador. A pessoa está no aperto, ela busca a Deus. Quando as coisas melhoram, ela some da presença de Deus. Tem gente que só aparece na igreja nos 12 dias. Acabou os 12 dias, a pessoa faz 12 dias de bênção para 12 meses de descanso. Não é. Só na hora da necessidade. Estou desempregado, vou para a igreja. Estou com problema no casamento, vou para a igreja. Estou doente, vou para a igreja. Estou com isso, estou com aquilo, vou para a igreja. Isso não é ser um verdadeiro adorador. Isso não é. Outra coisa que não é adorar, característica do adorador, não é essa a postura dele. Utilizar a adoração como meio de manipulação, de barganha, em vez de expressar o amor. Deus, se o Senhor fizer tal coisa, eu faço tal coisa. Se o Senhor fizer. Tem uma música que é cantada. Eu não canto porque eu não tenho cacife para tal. Que fala assim, ó, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. O adorador, ele é adorador. Ele é adorador. Tem uma música linda que fala do Jó. Jó adorou. Nos momentos mais difíceis, ele continuou adorando. E a gente tem que tomar esse cuidado. Então, ser um adorador não é barganhar. Eu estou querendo algo novo, então, Deus, eu estou aqui, eu vou fazer, mas se o Senhor fizer tal coisa, eu faço tal coisa. Outro ponto que eu anotei, daí eu vou para os versículos finais. Deixar que as preocupações mundanas dominem o coração durante o tempo da adoração, perdendo o foco. Isso não é característica, não é comportamento do adorador. Eu tenho certeza que você, assim como eu, todos nós, temos alguma questão que nós estamos buscando em Deus. Alguns buscando questões mais complexas, outros menos complexas. Algumas dificuldades maiores para alguns, outros as dificuldades elas são menores. Mas todos nós estamos buscando algo em Deus. E enquanto nós estamos aqui, nós não podemos perder a nossa mentalidade de adorador. Falei disso, vou repetir. Nós não temos que declarar que nós temos um grande problema. Nós temos que dizer, nós temos um grande Deus. Nós não podemos valorizar. Adorador, ele não valoriza o problema. Adorador, ele valoriza o Deus que ele serve. Agora os versículos para nós finalizarmos, orarmos e seguirmos a nossa viagem. Salmos 51, 17. Salmos 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus, então está falando de sacrifício. Tem gente que se sacrifica tanto. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Então, como que um adorador ele deve se comportar? Quem escreveu isso aí foi Davi, Salmo 51, após ter sido confrontado com o erro no adultério e no assassinato que ele cometeu, com a Batseba e o assassinato de Urias. Confrontado, pera lá, adianta o que eu apresentar tanto sacrifício, se o meu coração não for um coração quebrantado, não for um coração amolecido, não for um coração como aquele terreno que o semeador sai a semear, onde a semente cai e germina e frutifica a 30, a 60 e a 100 por um.
Meu coração não pode ser pedregoso, não pode ser um coração espinhoso, meu coração não pode ser um coração habitado pelas aves que vêm roubar tudo que nele é colocado. Não pode. Outro versículo, Mateus 22, 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Com outras palavras, ame a Deus de uma maneira sem reserva. Sem reserva, irmão. Sem reserva. Se lança, se derrama diante de Deus, se quebranta diante de Deus. Saiba que aquele que está me usando para falar com você é aquele que pode mudar a sua vida, a sua história, a sua família. Ele pode mudar tudo. Por isso é tão importante o culto do domingo. Todos os cultos são importantes, mas o culto do domingo é o culto que nós iniciamos a semana consagrando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família a Deus. João 14, 15. Se vocês me amam, João 14, 15, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês obedecerão. É difícil, não é fácil, mas é possível. Se não fosse possível, não estava na Bíblia. Então tem que obedecer. Tem que fazer um mínimo de esforço para obedecer. Às vezes a pessoa ela não faz um mínimo de esforço. Ela está fazendo as coisas tudo errada e ela acha ruim ainda quando ela é confrontada com o erro. Obedecer. É seu Deus? Você adora Ele? Então obedece, está aqui, ó, é aqui. O adorador, nós estamos falando hoje do adorador, sobre adorar em espírito e em verdade. Último versículo, e aí nós vamos orar. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Se ofereçam em sacrifício vivo. Santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Qual que é o culto racional? Se oferecer em sacrifício vivo. Abrir mão, muitas vezes, é aquilo que Jesus falou. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Ah, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Então, por que você não aceitou Jesus? Se você aceitasse Jesus, você tinha deixado o seu eu para trás e tinha se submetido à vontade de Deus. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Renúncia. Vida de renúncia. Vida em que a gente é confrontado todo dia, irmão. Todo dia. Nós estamos falando de adoração. Nós estamos falando de adorador. Aí, quando tem gente que mistura as coisas, fala, que adoração é quem canta lá, quem toca lá. A adoração é para os músicos, louvor e adoração. O músico, o diácono, o professor e outros tantos líderes que contribuem, é uma forma de contribuir com a organização do culto, só isso. A adoração é aqui no templo, a adoração é em casa, a adoração é no trabalho, a adoração é no açougue, a adoração é onde quer que nós estivermos. Que Deus nos ajude. Nós estamos começando uma viagem. Vamos ficar em pé, por favor. Quero orar com você, minha oração não será longa, a minha oração será breve. O seu coração deve estar aberto para que você possa falar com Deus nesse momento e dizer: Deus, me ajude a ser um verdadeiro adorador. A saber, em primeiro lugar, quem é o Senhor, conhecer o Senhor, conhecer. Saber quem é o Senhor de fato. Saber quem eu tenho adorado e não adorar a ninguém além do Senhor. E saber como eu devo me comportar como um adorador. Meu Deus, nos ajude. O Senhor sabe que temos muita coisa boa para conversar nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. E eu sei que o Senhor vai nos ajudar
a nossa qualidade enquanto cristão, ela será aguçada. Eu tenho certeza disso. E eu peço que o Senhor ajude meu irmão, ajude minha irmã, ajude essa igreja, ajude todos nós a aperfeiçoarmos a nossa adoração, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças